Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Alexandre Foltran, engenheiro civil especialista em patologia das construções e também especialista em reforço estrutural. E neste vídeo vou contar para vocês alguns erros que são muito comuns quando se utiliza fibra de carbono e também quando se faz reparo em estruturas de concreto. Não saia desse vídeo, fique comigo até o final que eu vou te mostrar alguns passos que são importantes, desde a escolha correta dos materiais, a escolha correta das resinas, para que você tenha um reforço estrutural de acordo e que ele de fato desempenhe e tenha performance ao longo do tempo, beleza? E já adianto para você, fique comigo, deixe seu comentário, deixe seu like, algumas sugestões, dúvidas, deixe seu comentário que eu vou prontamente respondê-lo, porque esse assunto é muito importante, não saia daí, fique comigo. Bom pessoal, sabemos que para se reforçar estruturas de concreto armado, devemos saber algumas etapas que são fundamentais para que o seu reforço estrutural, ou seja, a uma das últimas etapas do seu projeto, da sua obra, seja de fato bem executado. E para que isso seja de fato bem executado, você tem que saber o que tem que ser feito logo lá no início para que se tenha um resultado esperado no final. Pois bem, o primeiro erro muito comum que acontece em qualquer obra, em qualquer situação, independentemente do ambiente ou da viabilidade, enfim, da situação que se encontra a sua obra, é a correta recuperação da estrutura. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai fazer uma recuperação estrutural em um elemento de concreto armado, seja ela qualquer manifestação patológica que esteja acontecendo, por exemplo, corrosão, um desplacamento, baixo cobrimento, ataque por sulfato, ataque por cloreto, enfim, qualquer que seja a sua manifestação patológica, você precisa fazer o procedimento correto da recuperação. Por quê? Se você utilizar materiais inadequados, materiais ineficientes, ou argamassas ou gráuts com baixa resistência ou baixa aderência, ou não realizar a ancoragem química correta entre o concreto envelhecido e o novo material, o seu reforço estrutural, seja ele com fibra ou com aço, ou enfim, qualquer que seja, vai acabar não tendo um desempenho adequado. Por quê? Porque as deformações que o seu concreto vão transmitir para o novo material, se você não tiver a aderência correta, se você não tiver o material correto, a especificação correta, os seus módulos de elasticidade semelhantes, você não vai conseguir ter uma transmissão de esforços correta para o seu reforço. Sendo assim, você pode ter um desplacamento da sua recuperação, consequentemente um reforço completamente ineficiente. Então, a correta recuperação estrutural, a correta identificação das manifestações patológicas são fundamentais para você poder ter uma sequência e poder ter um reforço devidamente efetivo. Outro erro muito comum é utilizar materiais sem qualquer procedência. E por que eu falo isso? A escolha incorreta dos materiais ou a utilização incorreta do melhor material que nós tivermos no mercado para a aplicação inadequada, você também vai ter um desempenho completamente ineficiente. Então, você precisa ter materiais corretos, com as especificações corretas, que desempenhem de fato aquela ação que você deseja, que desempenhe de fato aquela união, que tenha aderência, que tenha deformações, que consiga de fato absorver o concreto envelhecido com os novos materiais empregados, porque nunca sabemos se o concreto é um concreto executado há 20, 30 anos, com certeza ele vai ter componentes químicos e materiais completamente diferentes dos materiais que estão empregados hoje em dia. Então você tem reações químicas completamente diferentes ali. Por isso, a correta utilização e especificação dos materiais é fundamental para que se faça uma recuperação estrutural adequada, para que você tenha desempenho no seu reforço estrutural, beleza? O terceiro erro muito comum, mas não tão importante quanto os dois primeiros, e não menos importante quanto os dois primeiros, é o preparo do substrato. Vamos imaginar que nós executamos o correto, empregamos materiais de qualidade, empregamos os melhores materiais disponíveis e deu tudo certo com a nossa recuperação estrutural e agora nós devemos preparar o substrato. Pois bem, o que devemos fazer? Primeiro, remoção de todas as impurezas, remoção de todos os danos, as sujeiras, a sujidade, enfim, tudo precisa ser removido e você pode fazer isso de algumas maneiras, como por exemplo, o desbaste da estrutura. O que é o desbaste? O lixamento da estrutura de concreto com disco diamantado a fim de preparar o seu substrato para que ele receba as resinas e possua aderência, possua capacidade de aderir aos novos materiais. Você pode também fazer uma limpeza com alta pressão, com jato de água, enfim, qualquer que seja. Independente do meio que você vai utilizar, o preparo do substrato ele é muito importante e isso tem que ser muito bem exemplificado para vocês. Por quê? Se você não realizar o preparo, a limpeza, o desbaste, a remoção dessas impurezas da estrutura, isso vai comprometer a aderência do seu reforço. Comprometendo a aderência do seu reforço, você vai ter um
reforço completamente ineficiente, que é a mesma coisa de não ter feito. Então, o que eu falo, é melhor você não ter feito do que parecer ter feito, porque uma estrutura que mais ou menos está reforçada não tem nenhuma condição de estar segura. Então, é muito importante essa etapa, uma das etapas que eu mais pego no pé aqui dos meus colaboradores e da empresa, que é o preparo do substrato, tá certo? E para você fazer o correto preparo do substrato, como última etapa, mas uma das mais importantes, é a limpeza. Após o desbaste, ou após a lavagem, ou após, enfim, o que você fizer aí na sua estrutura, você precisa limpar o seu elemento, e nada melhor do que você limpar com, por exemplo, etanol. Etanol, realmente, etanol de posto, que você pega aí em qualquer posto de combustível, você faz a limpeza com um pano, né, seco, com etanol, porque ele evapora muito rápido, então a limpeza ela é instantânea. Então é uma das dicas aí que eu te dou para poder limpar a estrutura corretamente. E pessoal, o quarto erro muito comum que é utilizado, e aí eu deixo uma pergunta no ar: qualquer resina epoxídica, que nós estamos falando de fibra de carbono, qualquer resina epoxídica pode ser utilizada para reforçar uma estrutura com fibra de carbono? Essa é a pergunta e eu já respondo ela para você. Por que que não pode ser utilizado qualquer resina? Porque cada resina epoxídica possui módulos de elasticidade diferentes. Cada resina vai se comportar de um jeito a fim de que você precise de uma determinada condição. Por exemplo, módulo de elasticidade mais baixos tendem a ter uma flexibilidade maior. Módulos de elasticidade mais alto, a sua resina vai possuir uma rigidez muito maior. Então, o que você precisa como uma obra, por exemplo, de um reforço com fibra de carbono? Você precisa de uma média entre as resinas. Você não precisa de uma resina muito rígida, mas também não muito flexível, a fim de ter uma condição de aderência do substrato, transmissão de esforços da estrutura para o novo reforço, como por exemplo a fibra de carbono. Independentemente se a estrutura está reforçada, recuperada, ou com argamassa, ou com grout, enfim, qualquer que seja, você precisa ter uma resina que tenha uma condição de módulo de elasticidade suficiente para que absorva transformações, absorva os esforços e transmita esses esforços para o novo sistema de reforço estrutural. Se você utilizar qualquer resina sem procedência e sem verificar essas condições, você vai estar colocando em xeque e em risco a sua estrutura, bem como o seu reforço. Então, você precisa estar muito atento a que resina que está sendo utilizada, de qual fabricante, qual é a sua ficha técnica e qual é o módulo de elasticidade, porque sem essas informações, e se você ficar vendido nesse entendimento técnico, você pode estar utilizando qualquer tipo de resina e aí o seu reforço vai ser completamente ineficiente. Então, o módulo de elasticidade correto das resinas vai ter influência direta no resultado do seu reforço. Então, fique muito atento. Bom, pessoal, se você quer saber mais, sobre execução, sobre erros, sobre cuidado, sobre como executar obras de reforço estrutural com fibra de carbono de forma adequada, fique atento no meu canal, assista os meus vídeos, tem muito conteúdo legal, tem muito case bacana, cada case possui as suas especificidades, então é muito importante que cada obra tenha um entendimento. Aqui eu listei os 4 principais erros que você pode utilizar em toda obra. No entanto, cada obra vai te oferecer situações completamente diferentes que você precisa analisar antes de estar executando. Então fique atento, confira meus vídeos, fique atento também, estaremos lançando um curso em breve sobre recuperação de estruturas na prática, muito conteúdo bacana, com muito conhecimento e com muito case de sucesso. Valeu? Então deixe seu comentário, não nos deixe de seguir, compartilha com seus amigos, coloca no grupo de WhatsApp e estou sempre à disposição para dúvidas ou esclarecimentos, beleza? Forte abraço, tamo junto!